Os estranhos filamentos magnetizados que brilham em ondas de rádio na região central da Via Láctea foram descobertos na década de 1980 pelo astrofísico Farhad Youssefzadeh, da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos. E desde então tem intrigado os cientistas. Cerca de 1.000 dos filamentos, medindo até 150 anos-luz de comprimento e pendurados em arranjos extremamente limpos e ordenados, como cordas de harpa, foram descobertos na nossa galáxia até o momento. Com o uso de radiotelescópios sensíveis, os cientistas foram capazes de observar através da espessa camada de poeira e gás na região central, o que tornou possível encontrar filamentos até então desconhecidos. Essas observações de rádio também revelaram que os filamentos contêm elétrons de raios cósmicos, girando em campos magnéticos próximos à velocidade da luz, e que os campos magnéticos são amplificados ao longo de todo o comprimento de todos os filamentos. Agora, com novas descobertas, estamos chegando perto de resolver o mistério sobre o mecanismo de formação dos filamentos. Pela primeira vez, os longos fios magnetizados foram observados emergindo de outras galáxias. A variedade de ambientes em que podem ser encontrados está permitindo que os cientistas reduzam os mecanismos que os criam. Segundo Youssefzadeh, há duas explicações possíveis. A primeira é uma interação entre ventos galácticos e grandes nuvens. A segunda é a turbulência dentro de campos magnéticos fracos, provocados pelo movimento das galáxias. Os mecanismos físicos de ambas as populações de filamentos são semelhantes, apesar dos ambientes muito diferentes. Os objetos fazem parte da mesma família, mas os filamentos fora da Via Láctea são primos mais velhos e distantes, e quero dizer muito distantes no tempo e no espaço, prima e primo, diz Youssefzadeh. Os filamentos recém-descobertos fora da Via Láctea são diferentes dos fios da nossa galáxia de várias maneiras importantes. Eles estão associados a jatos e lóbulos de radiogaláxias, enormes estruturas que irrompem do centro galáctico, estendendo-se por vastas distâncias em ambos os lados do plano galáctico. Os filamentos que se estendem desses jatos e lóbulos também são muito maiores do que as estruturas vistas no centro da Via Láctea, entre 100 e 1.000 vezes mais extensos. Alguns deles têm comprimento incrível, até 200 kiloparsecs. Isso é cerca de 4 ou 5 vezes maior que o tamanho de toda a nossa Via Láctea. O que é incrível é que seus elétrons permanecem juntos em uma escala tão longa. Se um elétron viajasse na velocidade da luz ao longo do comprimento do filamento, levaria 700.000 anos para percorrê-lo. E eles não viajam na velocidade da luz, diz Youssef. Os filamentos estão em 4 aglomerados de galáxias diferentes, variando entre 163 milhões e 652 milhões de anos-luz de distância. Mas as semelhanças também são fortes. Os filamentos galácticos e extragalácticos têm a mesma relação comprimento-largura, e o mecanismo de transporte de raios cósmicos é o mesmo. Se o mesmo mecanismo produz todos os filamentos, precisa ser algo que funcione em escalas diferentes. Os ventos podem ser um desses mecanismos. Buracos negros supermassivos ativos e formação estelar desenfreada
podem gerar ventos galácticos que se espalham pelo espaço intergaláctico. Esses ventos poderiam empurrar as tênues nuvens de gás e poeira que flutuam pelo espaço interestelar e intergaláctico, empurrando o material para criar estruturas filamentosas. Simulações sugeriram outra possibilidade: turbulência no meio, gerada por distúrbios gravitacionais. Essa turbulência pode criar redemoinhos no meio intergaláctico, em torno dos quais campos magnéticos fracos ficam presos, dobrados e finalmente esticados em filamentos com campos magnéticos fortes. Não é uma resposta definitiva ainda. Nem sabemos ao certo se o mesmo mecanismo é responsável por ambos os tipos de filamentos, ou se fenômenos muito diferentes criam estruturas estranhamente parecidas. Todos esses filamentos fora da nossa galáxia são muito antigos. Eles são quase de uma era diferente do nosso universo e ainda sinalizam aos habitantes da Via Láctea que existe uma origem comum para a formação dos filamentos. Acho isso notável, conclui o pesquisador. O estudo foi publicado no The Astrophysical Journal Letters. Este foi o Minuto News, uma pílula que amarra você a notícias sobre ciências.